Bom, mais uma parte do nosso vídeo. Estamos falando sobre o filme Uma Mente Brilhante. E agora eu vou começar a falar uma parte mais tensa, né? Aí, mais tensa ainda, né? Que esse filme todo tem algumas coisas assim de tensão, né? Estamos falando sobre o medo e temor. E agora, quando ele sai, ele começa a ser seguido, começa uma parte da paranoia dele ficar mais grave, mais severa, assim. Então vamos lá. Bom, aí começa aquelas cenas, né, que ele sai e é seguido, ele vai entrar na casa, tem um carro, aquelas partes, né, que não são necessariamente sequenciais, mas acontecem de vez em quando ele ter que pular para dentro do carro do Patcher, é, e, enfim, né, vivendo o perigo, que para ele tudo aquilo é real. Por mais que não seja, num sentido assim, dele não estar vendo aquilo ali, no que pra gente talvez a gente possa dizer que não é real, enfim. Realidade é um tema muito complicado de discutir filosoficamente, mas vamos dizer que aquilo ali não é real. A emoção que ele sente está totalmente correspondente àquilo ali como se fosse. Não faz diferença para a emoção dele aquilo ali não sendo. Ele está ali vivendo tiro e tal, e o filme também leva a gente, né, a ideia da dúvida que você, enquanto está assistindo, não sabe o que é real, o que não é uma maneira de tentar te trazer para junto da experiência dele. Caramba, você só descobre lá na frente que aquilo não é real, mas imagina, ele está vivendo aquilo dessa maneira também. Então, caramba, tem emoção, claro, tem aventura, mas, cara, alguém atirando em você não é uma aventura muito legal de se viver. Mas não é exatamente o tipo de aventura que eu gostaria. Agora, uma experiência muito difícil, porque você está vivendo com amigos, com a tua mulher, e, e aí também tem a questão do sigilo, da confidencialidade, você não pode contar para as pessoas, questão de segurança, documento confidencial, então você não pode dividir, além de tudo que ele estava passando, que nem essa cena que ele tá no carro e dá um tiro no carro, então ele chega em casa e não pode contar para a mulher dele, sabe? Pô, muito difícil ele sozinho, sabe? Ter que aguentar tudo isso também, porque para ele é que não tá acontecendo. É... Isso também dificulta a detecção da doença também, né? Isso corrobora ali com a dificuldade, né, de entender o que estava acontecendo realmente, porque ele tem um contexto que ajuda a manter tudo isso sigiloso. Ele de fato foi no Pentágono, né, foi lá não sei quantas vezes, uma, duas. De fato ele chegou aí, então caramba, quem é que vai dizer que não? Quem consegue dizer que não é verdade? Que tá muito complicado. Aí chega um ponto que ele já não tem paz nenhuma. Mostra ele dando aula totalmente perdido ali, olhando pela janela. Ele não consegue mais levar a vida dele. Pega, sai correndo, no meio da hora ele sai correndo. Quer dizer, completamente tomado, né, pela paranoia ali, pelo medo. E esse é o problema, né? As emoções passam a guiar a sua vida. Não estou também condenando ele, estou dizendo assim, para pessoas que não são tomadas dessa forma e tal, entender que essas emoções crescendo, esse medo, a gente não se cuidar, a gente vai tendo prejuízos, né, com as coisas que a gente não cuida. E até certo ponto ele não tinha nem ideia. Também não fazia terapia, não fazia nada, em princípio não tinha nenhum tipo de trabalho sobre nada. Ele vivia um monte de situações e queria conduzir tudo por conta própria. Tudo querendo dar conta das coisas, sabe? E a gente meio que hoje em dia aprende a fazer isso, enfrentando e
se virando e se prejudicando sem contar com ninguém. Então tem, cara, tem suporte, tem terapia, tem gente que atende um valor social, tem centros que atendem de graça, tem locais que tem meditação, que tem aconselhamento, não só psicologia. Tem lugares que você pode trabalhar a espiritualidade, que tem vários trabalhos sociais, tem universidades que oferecem atendimento gratuito, sabe? Tem projetos sociais, né? No Brasil tem o SUS, que no ruim de tudo tem algumas opções que você pode procurar. Tudo bem que não é uma maravilha, que tem fila e não sei o quê, mas nem sempre, né? Nem todo lugar, ou fila também você espera, mas assim, não tem que enfrentar as coisas sozinho, tem serviços disponíveis para que você não tenha que passar pelas coisas sozinho. Então, aí vocês podem ver como ficou difícil para detectar a doença dele, quanto tempo que levou e foi só agravando. Poderia ter pedido ajuda há muito tempo atrás, ele era professor, ganhava relativamente bem ali para isso. A Alicia estando grávida também, né? A mulher dele ficou grávida, então de repente pô, ele criou família, e o agente Pet falou que não podia ter vínculo nenhum, e ele casou e teve filho, né? A mulher ainda estava grávida, aí ele passa a ter mais coisas a perder. Então é mais responsabilidade, é mais peso para ele. Percebem, assim, que fica muito difícil, não tem a menor condição de lidar com aquilo tudo sozinho. É perigo constante, é um perigo mais intenso devido a isso. Aí vai medo, temor o tempo todo. Aí tem um outro tipo de receio, tem um outro tipo de medo, né? Quando a Alicia finalmente propõe, né, a possibilidade de que ele esteja doente e de que as coisas que ele vive ali, em parte, sejam todas mentira. Cara, aí aquilo tem um tal impacto assim que ele foge, ele sai e vai embora. Não quer saber, não. Quem é que conseguiria ficar de boa, ficar bem, pensando que parte da sua vida nunca existiu, por assim dizer? Amigos que você tem, lugares que você vai. Cara, é como se arrancasse um pedaço de você, um braço teu. Você descobrir que você nunca teve. Caramba, sabe? Imagina que você teu melhor amigo, você descobrir que ele não existe, que ele é uma imaginação sua. Caraca, é como se você perdesse, de certa maneira, ele. Muito difícil. Aí primeiro, ele tenta provar que não é nada daquilo. E aí tudo que ele podia fazer, que ele sabia e tal, que dizia para ele que ele estava vivendo a realidade, tudo que ele tentava fazer dava errado. Aí ele tenta, por exemplo, tirar um implante que ele tinha no braço, dá errado. Tem uma outra hora que ele tenta, que ele tinha não sei o que para mostrar para ela que era uma luz ou não sei o que ele fala que dissolveu, que não sei o que, as coisas não, sabe, meio que conseguiam umas desculpas assim na hora ali para não funcionar, mas para ele aquilo ali tudo sendo real, né? Para ele faz sentido, né? Um implante e tal. Quando ele se machuca na situação do implante, ele ainda se submete, aceita, né? Fazer o tratamento, mas naquela ainda de que o médico era russo e coisas assim. Aquela da suspeita, você não me engana, não sei o quê. Ele vai, mas não vai, né? Ele aceita, desconfiado, e aí vai fazer o tratamento, mas daí não tomava os remédios, e né, tomou durante um tempo, daí a questão também dos remédios. Cara, o, o, o medo de que tudo aquilo não fosse real, o medo de você estar doente, é muito grande, assim, porque ele teria que abdicar
de uma parte inteira da vida dele, teria que abdicar de uma questão assim de um brio, dele não ser quem ele pensa que é. Isso é uma ferida narcísica, vamos dizer assim, muito grande, muito forte. Cara, você tá fora de controle, a vida que você construiu, tudo, você uma pessoa que talvez para ele ali não possa ser levada a sério. As consequências disso, né? Como é que você não vai ter medo, né? Tipo, que eu sou louco. Você acha que é normal e de repente tem que aceitar a possibilidade de que você seja louco, de que você seja condenado, vamos dizer assim, por um diagnóstico a nunca mais ser normal. O diagnóstico tem um peso muito forte, muito grande, demais, né? Então esse receio, esse medo, grande dificuldade ali não é lógica. Tem um momento lá na frente que ele resolve pela lógica. A questão não é essa ali. É essa negação, tipo, caramba, se eu for considerar isso, eu tenho que considerar, abrir mão do que eu sei como real. É demais, assim, é muito grande, muito importante. Tanto que ele continua, né? Depois, em um tempo, né? Ele toma remédio, depois para. Aí vem outras questões. Questão de medo dele não ser homem, dele não satisfazer mais a mulher dele. Receio, né? Receios de que possa acontecer. Imagina, é um remédio que te deixa impotente, você tem uma mulher que, né, você quer satisfazer, que você, né, tem que conviver com ela, medo da vida que você vai levar a partir disso. Um homem que já não se impõe, que tá ali em casa, que é uma pessoa que estava salvando o mundo num momento, no outro mal leva o lixo para fora, né? Eles botam um cara lá de pijama, com uma roupa lá, largadão em casa e tal. A mulher sai para trabalhar, ele lá como se fosse aquela coisa do inútil, né? Não pode nem tomar conta da criança. A mulher duvidando dele o tempo inteiro. Como é que você vive assim? E como é que você faz para aceitar que você vai viver assim o resto da tua vida? Né? Não é que ele tenha que viver assim, ele não vive assim, mas num certo momento ali, ele não sabe disso. Ali era isso, só. Aquele momento era assim. Ele fazia grandes cálculos e tal, quando aquele amigo vai visitar ele, ele não está escrevendo aquela letra, aquele garrancho ali que mal dá para ler. É degradante, né? Muito difícil. Aí a mulher dele, né, tem um papel fundamental nessa parte, né? A partir do momento que ele passa a se cuidar, ela se torna fundamental ali para ele e começa a fazer um movimento de retorno dele para o meio acadêmico. Ela fala com professores adjuntos e tal, só que ele tem vergonha. Ele não está em condições de voltar também, né? Ele não está produzindo, ele não se reconhece como pronto para isso, como ele costumava ser. Ele vai voltar para quê? Em qual sentido, né? Voltar para ficar lá só? Para não fazer nada, para não entender nada, para ficar como ele estava em casa, que ele não era homem, ele não ia ser homem lá na universidade, entende? Até que tem um momento em que ele decide parar de tomar os remédios e tal, ele tenta recuperar o controle, vamos dizer assim, porque é muito ruim para ele também tá tomando os remédios, e começam a voltar as loucuras lá dele, a imaginação dele, aquelas histórias, e tem essa situação que ele deixa a criança na água, a filhinha dele quase se afoga, e a mulher tá indo embora, e ele vê tipo assim,
Tipo, acabou. Tá dando problema que já deu errado já e eu tô perdendo minha mulher. E ele precisa pensar rápido na situação. A mulher tá indo embora, apavorada com o que aconteceu com ele. E aí, mediante a possibilidade dele estar louco, quando ele pensa, ele vai atrás dela e para o carro, né? Tá uma cena meio assustadora, parece que ele tá indo atrás dela, né? Parece um, sei lá, um homicida, né? Ele para ali o carro e ele fala que a menina não cresce. Aquilo ali é genial, cara. O cara, tudo bem, o John Nash é genial, mas, cara, assim, eu confesso que eu fiquei impressionado do cara matar essa charada, assim, que a menina não cresce, ele conseguir entender, saber diferenciar, né? Por uma lógica, né? Ele consegue ver que tem alguma coisa errada. Eu acredito que deixou as coisas muito mais fáceis para ele, pelo menos em termos de saber que tem alguma coisa errada. Não fácil de lidar, talvez seja uma profunda tristeza, seja sim aquela ferida, mas não há mais o que se fazer. Agora ele sabe que está doente. Ainda assim, só aí que ele finalmente reconhece o problema. Quando ele tem o medo, o receio de que a mulher vá embora, ele vê que ela está indo embora, aí ele precisa pensar. O recorte do tempo ele é feito pelo filme, né? Talvez na vida real não tenha sido assim, mas ali foi tudo imediato, né? A mulher estava indo embora, rapidinho peraí que se eu tiver maluco, eu tô perdendo a minha mulher. Meio que é isso, né, cara? Grosso modo, cara, e se não for verdade, eu tô ferrando tudo. Eu acho que, né, na minha maneira de ver, foi isso que aconteceu. Será que eu tô salvando o mundo mesmo ou será que não? Como é que eu faço para saber? Aí ele consegue saber, quando ele encara o problema. Precisou um motivador ali muito forte. E os outros, ele fala também que os outros, ele reconhece também que os outros amigos imaginários também não convivem com outras pessoas, também ele chega a mencionar isso. Aí ele passa a ter um enfrentamento dessa condição também. Aí ele passa a entender o que a gente fala que é lida, né? Ele pensa a situação dele como um problema. Ele passa a partir de problematizar isso, ele vai começar a tentar ver um modo de vida possível para ele. Aí ele fala, eu sou bom em resolver os problemas, isso é um problema, é isso que eu faço e tal. Que ele vai tentar uma solução que o médico não aconselha. Ele precisa de um tempo para solucionar, ele precisa aplicar a mente dele, mas ele aceita, né, o diagnóstico. Ele pede para a mulher se afastar por segurança, porque ele sabe que ele não está bem, a razão dele pode trair ele, né? Ele está vendo coisas que não estão ali e cuida, né, da mulher, pedindo para ela se afastar. O cuidado dele vai até aí, ele não tem que afastar a mulher. A mulher tem a sua autonomia, né? E ela decide correr o risco com ele. Que também é uma cena muito bonita, né? O enfrentamento deles juntos do problema. Realmente, assim, mais bonito que isso, só mesmo o final. Mas é isso, assim, o que a gente fala de efeito terapêutico, terapia, buscar ajuda, quando fala uma vertente, pode ser psicológica, pode ser espiritual, até mesmo religiosa, é preciso se conhecer primeiro para você entender qual é o problema. Só quando ele admitiu não saber tanto sobre si, não conhecer tão bem a realidade, é que ele pôde entender que havia um problema, para daí pensar qual era esse problema, para só daí poder pensar em como talvez poder lidar com esse problema, como viver com esse problema ou resolver esse problema. Condições de enfrentamento envolvem isso. Só aí ele passou a ter condição de enfrentar o problema. Essa parte a gente vai parar por aqui exatamente por isso. Ele chega até ali e adquire condição de enfrentamento. Ele ainda
está enfrentando, mas ele precisou se dobrar perante algo maior do que ele. Finalmente, né, ele se dobrou para a possibilidade da realidade ser maior do que ele quando a mulher dele estava indo embora. E aí isso também é amor, né? Ele está tão comprometido com a mulher que ele desafia a própria realidade, finalmente. Né? Isso daí é uma coisa também, o amor realmente pode fazer milagres, né? Então, a gente fica por aqui.